Imagine um monumento que desafiou os céus, uma ambição tão audaciosa que abalou os alicerces da própria criação. Uma estrutura erguida não para adorar, mas para rivalizar com o divino. Essa é a história da Torre de Babel, um conto ancestral de orgulho, desobediência e a divisão da humanidade. Mas o que aconteceria se, em meio às areias do tempo, encontrássemos vestígios dessa colossal afronta? Será que as ruínas da Torre de Babel guardam segredos aterrorizantes, verdades que a história se esforçou para esconder? Prepare-se, pois a jornada que estamos prestes a iniciar revelará os mistérios por trás dessa lendária construção. Antes de prosseguirmos, gostaria de te convidar a se inscrever no canal Sinais em Revelações e ativar o sininho das notificações. Assim, você estará sempre atualizado com nossos conteúdos sobre profecias bíblicas, mistérios das Escrituras e os sinais do fim dos tempos. Juntos, exploraremos as profundezas da Palavra de Deus e desvendaremos os segredos que ela reserva. A Bíblia nos conta sobre um tempo em que a humanidade falava uma única língua, um tempo de unidade e cooperação sem precedentes. Mas essa unidade, em vez de ser usada para glorificar a Deus, foi empregada em um projeto ambicioso e perigoso: a construção de uma torre que alcançasse os céus. Uma torre que se tornaria um símbolo de poder e independência humana, uma declaração de rebelião contra a autoridade divina. O que eles encontraram, ou o que os encontrou lá, é algo que ecoa até hoje. Prepare-se para desvendar os segredos aterrorizantes da Torre de Babel. A ambição humana, uma força indomável, capaz de construir maravilhas e, simultaneamente, selar destinos trágicos. No coração da antiga Mesopotâmia, floresceu um projeto audacioso, uma torre que almejava tocar os céus, a Torre de Babel. Mas por que essa construção, aparentemente grandiosa, é vista como um símbolo de divisão e confusão? Gênesis 11 nos revela que a humanidade, unida por uma única língua e propósito, decidiu construir uma cidade com uma torre que atingisse os céus, buscando fama e poder. Venham, construamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim, tornaremos o nosso nome famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Essas palavras ecoam a busca incessante do homem por autossuficiência e independência de Deus. Contudo, o que muitos não percebem é a sutileza da desobediência. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. A Torre de Babel, portanto, era uma afronta direta ao plano divino, uma tentativa de concentrar o poder e desafiar a autoridade celestial. A história da Torre de Babel não é apenas um relato do passado, é um espelho que reflete nossas próprias ambições desmedidas e a busca por controle. Quantas vezes em nossa jornada buscamos construir nossas próprias torres, erguendo monumentos à nossa própria glória, em vez de seguir o caminho traçado pelo Criador? A resposta reside nas ruínas silenciosas daquela antiga construção. Um lembrete constante das consequências da desobediência e da busca desenfreada pelo poder. A busca pela localização exata da Torre de Babel sempre fascinou arqueólogos e estudiosos da Bíblia. As narrativas antigas, tanto bíblicas quanto de outras culturas, apontam para a região da Mesopotâmia, mais especificamente a área onde hoje se encontra o Iraque. A antiga Babilônia, com seus zigurates imponentes, surge como o principal candidato a abrigar as ruínas da torre. Os zigurates, essas estruturas piramidais construídas em etapas, eram templos dedicados aos deuses da Mesopotâmia. O mais famoso deles, o Etemenanque, localizado na antiga Babilônia, é frequentemente associado à Torre de Babel. Suas dimensões grandiosas e sua função religiosa o tornam um forte candidato a ter inspirado a narrativa bíblica.
Imagine uma estrutura colossal se elevando em direção ao céu, um símbolo da ambição humana desafiando a divindade. Escavações arqueológicas na região têm revelado detalhes fascinantes sobre a cultura e a arquitetura da antiga Babilônia. Os tijolos inscritos, as cerâmicas elaboradas e os restos de sistemas de irrigação nos contam uma história de uma civilização avançada e próspera. Mas será que essas ruínas podem nos revelar algo mais sobre a Torre de Babel? Será que, em algum lugar sob a areia do deserto, ainda jazem os vestígios da torre que ousou desafiar o céu? A busca continua, e a cada nova descoberta, somos confrontados com a complexidade e o mistério da história humana e sua relação com o divino. A busca pelas ruínas da Torre de Babel nos leva a uma reflexão profunda sobre a própria natureza humana. O que nos impulsiona a construir monumentos que desafiam o céu? O que nos leva a desafiar a ordem estabelecida, a buscar um poder que não nos pertence? Essa ambição desmedida, essa sede por grandeza, não é algo exclusivo dos construtores de Babel. Ela reside em cada um de nós, em maior ou menor grau. Pense nas suas próprias torres. Quais são os objetivos que você persegue com tanta intensidade que se esquece do propósito maior? Quais são as ambições que te cegam para a voz de Deus? Talvez seja o sucesso profissional, a busca incessante por reconhecimento, a obsessão por bens materiais. Talvez seja o desejo de controlar o futuro, de ter o poder nas mãos. A história da Torre de Babel nos adverte sobre os perigos da arrogância e da autossuficiência. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza não está em alcançar o céu por nossos próprios méritos, mas em nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos a nossa dependência dele. Quando nos afastamos dessa verdade, quando nos deixamos levar pela ilusão de que podemos tudo, inevitavelmente nos perdemos. A comunicação se torna confusa, os projetos desmoronam e a unidade se desfaz. A ambição humana, desmedida e sem freios, frequentemente nos leva a caminhos tortuosos, distantes do propósito original. Olhamos para o céu, não com admiração e reverência, mas com a arrogância de quem acredita poder desafiar o divino. A Torre de Babel se ergue como um monumento a essa presunção. Um lembrete constante de que a unidade construída sobre o orgulho é frágil e fadada ao fracasso. Mas, e se a queda da torre não fosse apenas uma punição, mas também uma oportunidade, uma chance de reconstruir, não em altura vertiginosa, mas em profundidade espiritual? E se, nas ruínas daquela ambição desmedida, pudéssemos encontrar a humildade necessária para nos reconectarmos com a verdadeira essência da nossa fé? Imagine os construtores, antes unidos em um propósito comum, agora dispersos e confusos, incapazes de se entenderem. Eles contemplam os escombros de sua grandiosa construção, testemunhas silenciosas de sua própria soberba. Em meio à poeira e à desolação, surge a oportunidade de um novo começo, um recomeço pautado na busca por um entendimento mais profundo dos desígnios divinos. A Torre de Babel, em sua ruína, nos convida a refletir sobre nossos próprios projetos de vida. Será que estamos construindo sobre alicerces sólidos, baseados na humildade e na fé? Ou estamos nos deixando levar pela vaidade e pela sede de poder? Que possamos aprender com a história da Torre de Babel, transformando a ambição desmedida em busca por sabedoria e a soberba em humildade genuína. As ruínas da Torre de Babel, mesmo em seu estado fragmentado, ecoam a grandiosidade do plano original. Imagine a cena, uma vasta planície fervilhando com a atividade de milhares de pessoas, cada um contribuindo para a construção de uma estrutura que desafiaria os céus. Blocos de tijolos, cozidos ao sol, erguendo-se em espiral, um testemunho da ambição humana.
Mas o que as escavações modernas revelam sobre o que realmente aconteceu ali? Artefatos, inscrições cuneiformes, fragmentos de cerâmica. Cada peça conta uma história de inovação, organização e talvez de uma crescente arrogância. Os arqueólogos encontraram evidências de técnicas de construção avançadas para a época, mostrando o quão longe a humanidade havia chegado em tão pouco tempo após o dilúvio. No entanto, há algo mais. Algo que sussurra nos corredores do tempo. Algo que permeia as ruínas com uma aura de mistério. Relatos de câmaras subterrâneas, túneis intrincados e objetos de significado desconhecido. Alguns estudiosos sugerem que a Torre de Babel não era apenas uma estrutura física, mas também um centro de práticas esotéricas, um local onde se buscava conhecimento proibido. Seria possível que a dispersão das línguas e a confusão resultante não fossem apenas um ato divino, mas também uma consequência do próprio conhecimento que a humanidade buscava desvendar? Uma lição sobre os limites da ambição e os perigos de desafiar os mistérios do universo? As ruínas da Torre de Babel continuam a nos confrontar com essas perguntas, um lembrete constante de nossa história e de nosso lugar no plano divino. O silêncio que emana das ruínas da Torre de Babel é ensurdecedor. Um silêncio que grita a frustração de um projeto interrompido, a desunião que se abateu sobre a humanidade. Mas, para além do silêncio, há também sussurros. Sussurros de advertência, de reflexão, de um chamado à humildade. Imagine-se caminhando por entre os escombros. Toque as pedras, sinta a textura do tempo marcado nelas. Cada pedra, cada fragmento, conta uma história de ambição desmedida, de orgulho exacerbado. E, ao mesmo tempo, testemunham a soberania divina, o poder de Deus em frustrar os planos humanos que desafiam a sua vontade. A Torre de Babel, em sua essência, não era apenas uma construção física. Era um símbolo da rebelião humana contra Deus, uma tentativa de alcançar o céu por meio do esforço próprio, ignorando a necessidade da graça divina. E essa mesma tentação reside em nossos corações hoje. Buscamos o sucesso, o reconhecimento, a realização através de nossos próprios méritos, muitas vezes nos esquecendo de que tudo o que temos e somos vem de Deus. A queda da Torre de Babel nos ensina que a verdadeira grandeza não reside em construir monumentos para nós mesmos, mas em edificar pontes de amor, compaixão e serviço ao próximo. Que a nossa torre seja a nossa fé, construída sobre o alicerce sólido da palavra de Deus, guiada pela humildade e pela busca constante da sua vontade. Que o nosso objetivo não seja alcançar o céu por nossos próprios meios, mas viver de tal forma que o céu se manifeste em nossas vidas aqui na terra. As descobertas arqueológicas nas proximidades da antiga Babilônia lançam uma nova luz sobre a Torre de Babel. Fragmentos de tabuletas de argila cuneiforme, meticulosamente traduzidos, revelam detalhes surpreendentes sobre a construção e os materiais utilizados. Imagine a cena: milhares de trabalhadores, vindos de diferentes clãs e famílias, unidos por um único propósito. Mas o que motivou essa empreitada audaciosa? Ambiciona pura, dizem alguns. Uma tentativa de desafiar os céus e a autoridade divina. Outros argumentam que a construção da torre era uma forma de garantir a unidade e a segurança da humanidade após o dilúvio, um ponto de referência para evitar a dispersão. Qualquer que seja a motivação, o projeto ambicioso logo se tornou um símbolo de arrogância e desobediência. A Bíblia nos conta que Deus, observando a ousadia da humanidade, confundiu suas línguas, interrompendo a construção e espalhando os povos por toda a terra. A torre inacabada tornou-se um monumento à divisão e ao fracasso.
Hoje, as ruínas da Torre de Babel servem como um lembrete poderoso das consequências da ambição desmedida e da busca por poder acima de tudo. Um lembrete de que a verdadeira unidade não se encontra na uniformidade imposta, mas na diversidade harmoniosa e no respeito mútuo. Um alerta para não repetirmos os erros do passado, buscando a grandeza em projetos vazios, esquecendo-nos da humildade e da conexão com o divino. A grandiosidade da Torre de Babel, mesmo em ruínas, ecoa um chamado à humildade. Imagine por um instante as mãos que ergueram esses tijolos, a ambição que inflamou seus corações. Eles buscavam um nome para si, uma glória terrena que competisse com a glória divina. Mas o que restou? Fragmentos de um sonho desfeito, testemunhas silenciosas da fragilidade humana. Reflita sobre suas próprias torres. Onde você deposita sua confiança? Em suas habilidades, em seus bens, em sua posição? Essas coisas são passageiras, como a areia que escorre entre os dedos. A verdadeira segurança reside em Deus, o alicerce eterno sobre o qual podemos construir uma vida com propósito e significado. As ruínas da Torre de Babel nos ensinam que a unidade forçada, imposta pela ambição e pelo orgulho, está fadada ao fracasso. A verdadeira unidade surge do amor, do respeito mútuo, da busca por um bem maior que transcenda nossos interesses individuais. Que possamos aprender com essa lição, buscando a unidade em Cristo, o único que pode realmente nos unir. Olhe para as ruínas, não com medo, mas com discernimento. Ali, entre as pedras caídas, reside um convite à humildade, à reflexão e à busca por uma conexão genuína com o divino. Que essa imagem nos inspire a construir legados de amor, serviço e fé, que perdurem para além do tempo e das ruínas. A Torre de Babel permanece, portanto, não apenas como um monumento ao orgulho humano, mas como um lembrete constante da necessidade de humildade e da busca por uma conexão genuína com Deus. As ruínas, sejam elas físicas ou metafóricas, nos convidam a refletir sobre as consequências da desobediência e da busca incessante por poder terreno. Em vez de construir torres que nos separam, somos chamados a construir pontes de entendimento, amor e serviço ao próximo, buscando a unidade que transcende as barreiras linguísticas e culturais. E enquanto alguns buscam desesperadamente por evidências concretas da torre, talvez o verdadeiro mistério resida na lição que ela nos oferece. A busca pela grandeza material, desprovida de um propósito espiritual, inevitavelmente leva à confusão e à dispersão. Que possamos, portanto, aprender com o passado e construir um futuro alicerçado na fé, na esperança e no amor, buscando a verdadeira torre que nos conecta ao céu e uns aos outros. Agora, queremos saber de você. O que a história da Torre de Babel te ensinou? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão. E se este vídeo te inspirou a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras, deixe o seu like agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e sabedoria bíblica. Que a graça e a paz de Deus estejam com você.